Vamos lá? O livro é 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Você pode ler comigo? Assim diz a poderosa palavra de Deus. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Quem nela crê não será envergonhado. 7. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que texto maravilhoso, né, meus irmãos? Esse texto, ele representa muito bem e resume muito bem a mensagem que arde aqui no meu coração, que arde no coração da Alana. Eu creio que todos vocês que estão aqui hoje conosco no culto, estiveram conosco também no domingo passado, quando a Alana trouxe uma palavra sobre a saga da autoridade, né, sobre terra e céus. Ali a Alana, naquele período da pregação, ela trouxe um resumo do projeto de Deus na terra, o resumo desde Adão até Apocalipse, como a autoridade que Deus deu ao homem foi sendo cedida, retomada, tomada, em que situação nós estamos hoje. E aí a Alana terminou a pregação com o gostinho de quero mais. Quem lembra? Ela disse, pode ser que um dia o Espírito Santo traga essa palavra, dizendo assim, que igreja é essa? Né? E é sobre isso que nós queremos conversar nessa noite. A Alana trouxe uma palavra que disse que Deus, no início de tudo, né, tinha toda a autoridade sobre os céus e a terra. Não é assim? E aí Deus criou o homem e entregou ao homem a autoridade sobre a terra. Entregou ao homem a autoridade sobre os animais, sobre a natureza. Entregou ao homem a gerência daquilo que havia aqui na terra. Entregou ao homem a sua intimidade, entregou ao homem o relacionamento, entregou ao homem a parceria, o companheirismo diário. Mas aí veio Satanás, seduziu Eva, seduziu Adão, e eles, por espontânea vontade, usaram o seu livre-arbítrio contra a vontade de Deus e entregaram essa autoridade a Satanás. E aí ele passou a reinar sobre esse mundo, e aí a gente vê uma série de desgraças que se sucedem a esse evento. Logo após, a gente tem a sociedade de Noé, né? Era uma sociedade totalmente caída, uma sociedade deturpada, e aí a gente vê a salvação da família de Noé na arca, e aí depois do livramento de Noé, ainda assim a maldade continua na terra. A gente vê o episódio da Torre de Babel, dos homens se rebelando contra Deus, e assim foi se sucedendo até que o Senhor escolhe Abraão, o povo de Deus levanta um povo para ser a sua luz na terra. Mas durante todo esse período, Satanás já estava reinando, era o príncipe desse mundo, até que na tentação de Cristo, logo após seu batismo, ele vai ao deserto, Satanás o tenta e o oferece, olha, se você prostrado me adorar, eu te entrego de volta a autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade que era do teu pai, a autoridade que o teu pai deu ao homem,
e a autoridade que o homem me entregou está nas minhas mãos. E se você me adorar, eu te entrego. Jesus negou essa autoridade. Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Jesus se negou a cultuar Satanás. E através desse ato só havia uma escapatória, só havia uma maneira, só havia um jeito, só havia um sacrifício suficiente para tomar das mãos do inimigo o reinado, a autoridade desse mundo, e foi através do sacrifício do Cordeiro mudo. Jesus, Filho de Deus, sem pecado, se fez humilhado por nós naquela cruz, levou o nosso pecado. Né? No próximo domingo nós estaremos comemorando a Páscoa, e essa pregação já aponta para o próximo domingo, no sentido de que Jesus ali na sua ressurreição, ele na sua morte e ressurreição, ele tomou de volta as chaves, ele tomou de volta a autoridade, ele tomou de volta, através de um sacrifício perfeito, aquilo que Deus tinha dado a Adão e que Adão tinha entregue a Satanás. E o que foi que ele fez com essa autoridade? E aí foi um dos pontos altos assim da pregação da Alana de domingo. Ele devolveu à igreja, né? A Bíblia fala que lá em Apocalipse, Jesus surge com as chaves na mão. E ele já havia falado para os seus discípulos lá em Mateus 16 sobre essa chave. E aí em Apocalipse Jesus surge com as chaves na mão, as chaves que agora entregam à igreja. Ele diz: e agora eu vos entrego, igreja, essas chaves. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que tem essa chave. E o que você ligar na terra com essa chave será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então ali há uma igreja gloriosa, uma igreja que Jesus coloca sobre a pedra fundamental, e é disso que nós vamos continuar conversando. E a gente estava, nesse fim de semana, desde de segunda-feira que a gente vem conversando sobre isso. Terça-feira, remoemos mais essa pregação no PG Amaranja, né? Eu e a Alana lideramos esse PG, e a gente conversou mais sobre isso junto com os irmãos do PG Amaranja, no Google Meet, e essa pregação veio sendo tema do nosso café, do nosso momento em casa. E aí quando foi ontem, eu estava pensando nessa palavra, anotando algumas coisas, e a Alana sentou do meu lado, e a gente começou a anotar juntos, a conversar juntos sobre esses textos, e dali tem mais umas 3 ou 4 pregações pela frente que se sucedem a essa. E aí teve uma hora que eu olhei para ela e disse: eu prego ou tu prega? Porque a pregação já está tão nossa, né, que a gente pensou até em pregar junto, aqui nós dois juntos. O fato é que ela disse: não, vai, que aí a gente vai vendo depois como é que vai ser isso. Mas já disse para ela está aqui perto, e a qualquer momento ela pode vir aqui e trazer um tópico, uma observação que vai com certeza enriquecer muito essa mensagem. Mas a grande pergunta do final da pregação do domingo passado foi: que igreja é essa que Jesus entrega as chaves? Que igreja é essa? Será qualquer igreja? Será um grande templo? Será uma religião? Será um povo? Será algumas pessoas? Que igreja é essa que receberá, que tem as chaves na mão, que tem autoridade para ligar os céus e a terra, para profetizar, para dizer: seja feita assim na terra como é no céu a tua vontade, meu Deus? Que igreja é essa que tem as chaves na mão? O que simboliza essa chave que foi prometida por Jesus a Pedro em Mateus 16, 18 e 19? Né? Pedro, tu és pedra. Vamos lá ler Mateus 16, o 18 e 19, assim diz a palavra de Deus: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, aqui ele fala da chave. Dar-te-ei as chaves. Lá em Apocalipse ele vem glorioso com as chaves na mão, né? E a gente tem essa imagem da igreja que recebe a chave. Mas eu quero te dizer que a chave, ela não é um fim em si mesma. A chave, ela não representa nada, só a chave. Ninguém fica alegre nesses programas de televisão, nesses concursos, quando recebe a chave pela chave. Porque a chave, ela representa algo maior.
A chave representa um meio de abrir algo maior. A chave humana, a chave da gente aqui representa a abertura de uma porta, a posse sobre uma casa, sobre um carro, sobre um bem. Assim, da mesma forma, a chave que o Senhor entrega, ela não tem um fim em si mesma para que a igreja levante as mãos e diga, eu tenho a chave é nossa. Não, a igreja recebe a sua chave para que o reino do céu seja aberto, para que o céu seja anunciado, para que do céu desça os elementos do reino para a terra, para que seja feito assim na terra como é no céu, a sua vontade, para que do céu desça cura, desça milagres, desça prodígios, maravilhas, os dons de Deus venham do céu para a terra. Nesse tempo, fica muito claro a necessidade do homem. Nesse tempo de pandemia, de más notícias, de hospitais cheios, fica muito claro a necessidade do homem, a necessidade do oxigênio, a necessidade do remédio, a necessidade da assistência, do leito, da UTI. Mas eu quero te dizer que a sequidão da humanidade antecede ao Covid. A desgraça da sociedade antecede ao Covid. E independente de pandemia ou não, o que a nossa sociedade precisa, o que a humanidade precisa é de céu na terra, é do reino dos céus anunciado na terra, porque só o evangelho de Jesus pode tirar o pecado do coração do pecador, só o evangelho de Jesus pode tirar a corrupção do coração do político corrupto, só o evangelho de Jesus pode transformar a nossa geração. E a igreja que vai anunciar isso é a igreja que tem as chaves na mão. E ninguém melhor para falar sobre isso do que Pedro. Por isso que nós lemos aqui esse texto. 1 Pedro capítulo 2. Porque Pedro recebeu a promessa. Foi Pedro que ouviu. Pedro, tu és pedra, né? Como a Alana pregou no domingo passado. Pedro, tu és feito dessa natureza. Tu és uma pedrinha. E sobre ti, ou seja, sobre pessoas como você, sobre pessoas que se abriram à restauração, eu construirei a minha igreja, eu construirei o meu povo, o povo que vai glorificar o meu nome, o povo que será como essa pedra viva. E aí Pedro fica com aquela palavra. E aí chegamos lá em Atos capítulo 2, no episódio, no evento do Pentecostes. E aí ali Pedro é cheio do Espírito Santo, ele prega e muitos se convertem, muitos recebem dos dons do Espírito Santo. Ali o Senhor propaga, o Senhor realiza a sua obra na terra, dizendo assim, vocês falavam muitas línguas na confusão de Babel, cada um vivia como queria, muitos povos separados, diferentes, mas aí agora em Pentecostes, através do Espírito Santo de Deus, eu unifico a linguagem, vocês vão se entender, não na linguagem dos mesopotâmios, dos povos de diversos nomes que haviam naquela época, mas agora na linguagem do meu espírito, e é por esse espírito que nós nos movemos, seja no Japão, na China, nos Estados Unidos, aonde houver alguém cheio do Espírito Santo, ele falará sobre a realidade do Evangelho, sobre o amor de Deus e sobre a sua palavra, porque agora em Pentecostes nós falamos uma só língua. Que língua é essa? A língua de fogo. Fogo para quê? Fogo para purificar, para afastar do pecado, para libertar, para serrar as cordas que amarram a humanidade, que amarram os pés, que amarra, que limita o fogo do Espírito Santo de Deus que vem em Pentecostes para nos unificar. E é por isso que Pedro diz, chegando-vos para ele a pedra viva. Ele está dizendo, olha, Jesus é pedra. Haviam várias profecias no Antigo Testamento que falava de Jesus como a rocha inabalável, como o monte de Sião, como o lugar seguro. Vários ensinamentos, Jesus mesmo falou sobre isso várias vezes, sobre construir a casa sobre a rocha, sobre Jesus como a rocha inabalável, a rocha que não pode perecer. E aí ele diz, olha, eu sou pedra, e tu, Pedro, és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí Pedro agora toma para si o diálogo, depois da ressurreição de Cristo, na sua primeira carta, e diz, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim por homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem. Que ele faz um trocadilho no grego, ele chama Jesus de pedra viva,
e chama a gente de pedra que vive. Aqui, esse jogo de palavras, essa mudança de ordem nas palavras tem um significado. Ele diz, Jesus, a pedra viva, a pedra que vive, e nós somos as pedras que vivem. Está dizendo assim, existe um modelo, Jesus, a pedra viva, e existe uma igreja que deve ser igual a Jesus, que deve imitar Jesus, que deve ter Jesus como modelo, que deve ser pedras que ganham vida em Cristo e que não só têm fama de quem estão vivas, mas que realmente, verdadeiramente estão vivas e vivíssimas para a glória do Deus Pai. Ele incendeia a igreja, ele envia a sua carta, ele escreve ali a sua palavra, aquilo que ele tem para dizer, dizendo que agora a nossa natureza não é mais natureza humana, não é mais natureza carnal, não é mais a natureza do Adão do pecado, mas agora nós temos a nossa natureza, nós somos agora participantes da natureza divina. Está lá escrito em 2 Pedro. Deixa eu ver, achei, Alain, aquele texto que a gente estava conversando ontem, sobre a natureza divina. Achamos, 2 Pedro 1, 4, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja essa palavra, ele diz que antes nós estávamos sujeitos, soltos nas paixões da corrupção do mundo. Mas em Cristo, na pedra viva, nós temos a oportunidade, pela sua grande misericórdia, nós temos a grande oportunidade de ter o nosso DNA transformado, porque agora nós não somos mais filhos do mundo, nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos ramos que estavam nas oliveiras bravas da terra, nos matos, nos matagais, nas terras ruins. Nós somos arrancados do mundo e nós somos enxertados na videira verdadeira. Agora nós temos alimento bom, nós temos seiva boa, nós temos que glorificar, nós temos uma natureza divina, nós somos coparticipantes da natureza de Deus. Quando Deus enviou seu filho, ele disse, eu estou enviando meu filho, ele vai morrer e vocês vão ter a natureza dele agora e a minha natureza será compartilhada com a terra. Que glória, que maravilha. É essa a igreja que tem a chave na mão, é a igreja que é feita participante da natureza de Deus. A igreja que tem um Deus que é pedra viva e que é uma pedra que vive. Uma pedra que antes estava morta, destinada à condenação, mas que em Cristo tem vida, que imita a Cristo, que tem o DNA de Cristo. E o DNA fala sobre o que nós éramos, o que nós somos e o que nós seremos. O DNA, o estudo do DNA, até você pode fazer uma exumação de uma pessoa que já morreu há muito tempo. E você pode ir lá, pegar uma célula daquela pessoa, descrever o seu DNA e dali você pode dizer se ela é pai de alguém, se ela é mãe de alguém, dizer a parentela dela, dizer qual era a cor do cabelo dela, dizer quais eram as doenças para as quais ela estava suscetível, dizer em que momento da vida ela poderia estar suscetível a determinada doença, aproximadamente o tamanho dela, a cor dos olhos, os genes ali se expressarem em proteínas através de uma informação do DNA, aquilo que diz o que a pessoa era, mesmo que já tenha morrido, aquilo que diz o que ela é se ela estiver viva, e aquilo que diz o que ela será. Há uma grande atriz de Hollywood que, através de tudo do seu DNA, ela retirou suas mamas, o seu útero e seus ovários, porque ela, ao estudar o seu DNA, ela viu que havia uma probabilidade de doença da mama, de doença hormônio dependente. E pela doença que ainda viria, ela se preveniu, porque o DNA ele pode sim dizer com uma porcentagem grande de acerto aquilo que poderá vir. Mas eu quero te dizer que em Cristo nós somos feitos à semelhança de Deus. Nós somos coparticipantes, não agora mais
das concupiscências do mundo, mas do DNA de Deus. Então nós temos agora um DNA que diz quem nós éramos, pecadores lançados à destruição e à condenação do pecado, das paixões da terra, e diz quem nós somos. Quem é que nós somos? Nós somos agora salvos, eleitos, cheios do Espírito Santo, nós temos Jesus no coração. E quem nós seremos? Nós seremos moradores da pátria celestial, da nova Jerusalém que nos aguarda. O DNA de Cristo está em nós. E agora não há mais desculpa, porque tudo que nós precisamos está em Cristo. Ah, porque a minha família é assim, os homens da minha família têm determinado pecado. Ei, agora você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Ah, porque as mulheres da minha família são assim, são assado. Ei, mulher, não se apegue a esse pecado. Há mulheres, eu já percebi nessa estrada da vida, famílias em que a maioria das mulheres tem depressão. A maioria. Você vê assim as mulheres, você vai dizendo, essa tem. A maioria tem. Ei, se você faz parte, se você tem essa história, se existe esse peso de enfermidade sobre a tua casa, o teu DNA da terra, eu quero te dizer, agora você está em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Não há problema humano que não encontre uma solução em Cristo. Não há. Não há problema familiar que não encontre em Cristo a sua solução. Não há problema na terra que não encontre em Cristo a solução. Então, quando nós somos feitos dessas pedras que vivem, nós estamos ali nos remoendo, como os vasos de barro na mão do oleiro, sendo desfeitos, amolecidos, quebrados, esquentados, molhados, para que sejamos agora feitos vasos de honra na casa do Pai. Você crê nisso? Você crê que você tem esse DNA de Cristo? Se você não tem ainda, se você não está sentindo firmeza em você mesmo nessa resposta, eu te convido nessa noite a entregar a sua vida a Jesus. Eu te convido nessa noite a passar pela cruz de Cristo e a obedecer a sua palavra. Eu te convido nessa noite a entregar o seu coração a Jesus Cristo para que você tenha essa certeza. Se a rocha na qual você está em pé tem te faltado os pés, se as tuas pernas estão trêmulas diante das areias movediças da terra, eu te convido nessa noite a colocar os teus pés sobre a rocha inabalável. Eu te convido a fazer essa oração. E essa oração é um milagre. Essa oração é poderosa, é uma oração que nos tira sobre o domínio do império das trevas de Satanás e nos coloca agora sobre posse, sobre a herança da igreja que tem as chaves na mão, a igreja que tem a chave do reino na mão, a igreja que foi suficiente para que Jesus entregasse a sua vida em Apocalipse, buscasse essa chave nos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição. Como eu vou repetir aqui a palavra que a Alana usou domingo. Eu não sei onde foi nem o que foi, mas eu sei que nesses 3 dias ele voltou com as chaves na mão. E ele disse, essas chaves eram do meu pai, o meu pai entregou ao homem, o homem deu a Satanás. Eu morri, peguei a chave de volta e agora dou à igreja do Senhor. Oh, glória! Isso é lindo. Que igreja é essa? É a igreja que tem o DNA de Cristo. A igreja que imita Jesus, a igreja que nega a sua carne, a igreja que não fica olhando para os problemas em sequência familiares, as tendências de pecados familiares, mas a igreja que diz, eu agora estou em Cristo. Não há mais condenação, não há mais motivo, desculpas para lidar com esses pecados. É tempo de se libertar. Para quê? Para pegar de volta a autoridade, para buscar do céu aquilo que a humanidade precisa, a cura, o consolo, o alívio, a palavra. É disso que a nossa humanidade precisa, em tempos de pandemia ou não. A humanidade precisa e sempre precisará dos elementos do céu revelados na terra, que trazem milagres, curas, sinais, prodígios de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da pregação de hoje. Que igreja é essa que recebe a chave? É a igreja que tem em Cristo a sua pedra angular. A igreja que se orienta por Cristo. Quem devia estar pregando essa parte era o pastor Walter, não eu. Porque o pastor Walter é extremamente simétrico.
e é construtor. Então, ele sabe que existe uma pedra de arrimo, uma pedra fundamental. Quando se vai construir algo, se coloca essa pedra é a proporção de toda a construção, não é assim, pastor? Através daquela pedra se sabe toda a proporção da simetria, da distância daquela edificação. É a pedra angular. A igreja que recebe as chaves na mão é aquela igreja que olha para Jesus e diz: esse é o meu modelo. Eu vou alinhar a minha vida não pela vida dos meus pais, como diz o rei Ezequias. Eu não vou alinhar a minha vida pelo meu pai, Asa. Eu vou alinhar a minha vida pelo meu pai, Davi. Eu vou alinhar a minha vida pelo projeto de Deus para mim. Eu não vou alinhar a minha vida pelo que diz a televisão, pelo que diz a internet, pelo que diz o influencer digital, porque a minha influência é Jesus Cristo. Eu não vou alinhar a minha vida pela vida do ímpio, como a Juliane muito bem profetizou aqui no louvor. Eu não vou alinhar a minha vida pela vida do vizinho, nem pela vida da Globo, nem pela vida da internet. Eu vou alinhar a minha vida por meu Jesus, pelas suas promessas e pela sua palavra. Isso é sério, igreja. Isso é sério, é seríssimo. É muito sério. Porque aqui, eu vou ler de novo, diz assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Porém, para os que desobedeceram, ela veio ser a pedra de tropeço e rocha de ofensa. É agora. A mesma pedra. Jesus, a pedra viva. A humanidade olha para Jesus e tem duas opções. Segundo esse texto, que traz aqui uma palavra de Isaías 8,14. O apóstolo Pedro está citando Isaías 8,14. E a Soraya com certeza já botou aí na sua tela. Isaías 8,14, que diz assim: essa pedra, Jesus é a pedra, que para o fiel é refúgio, mas para o desobediente é pedra de tropeço para quem se ofende. É agora. Essa palavra diz, meus irmãos, que Jesus é uma pedra viva, uma rocha inabalável. Isso eu tenho certeza que você já entendeu, que você está saltitante aí na sua casa, seu coração se alegra com essa palavra. No entanto, eu quero aprofundar um pouco essa pregação, e baseado no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 14, e de 1 Pedro 2, versículos 7 e 8, eu quero te dizer que a palavra de Deus está dizendo que Jesus é uma pedra viva, que ao passar por ela não dá para ficar indiferente. Que ao passar pela pedra chamada Jesus Cristo, a humanidade tem duas opções. A primeira opção é ter essa pedra como pedra preciosa, pedra de arrimo, pedra maravilhosa, se ajoelhar, se arrepender e se render e dizer: eu não sou digno, mas pelo teu amor, pela tua misericórdia, eu quero estar sobre essa pedra. Xere canta lablasteri lablas. No entanto, há uma outra possibilidade. A pedra ser rejeitada, a pedra se tornar uma pedra de tropeço, a pedra se tornar uma pedra de ofensa, e a pessoa olha para Jesus e diz: eu vou continuar do meu jeito. Os meus pensamentos são melhores do que o de Cristo e eu vou continuar do meu jeito. A minha vida está boa assim e tchau. Foi assim com os fariseus. Eles viram a pedra. Eles viram Deus falando por Jesus. Eles viram os leprosos sendo purificados. Eles viram os coxos andando. Eles viram os cegos sendo curados. Mas eles preferiram dizer: eu sou mais eu sou mais a religião, eu sou mais o meu jeito e eu rejeito essa pedra. E o rejeitaram. Isso gerou condenação. Judas passou 3 anos andando com Jesus, viu todos os milagres, viu tudo que se falava sobre ele, olhou nos seus olhos. Almoçou com ele, jantou com ele, andou com ele, caminhou, quem sabe orou. Mas no final da história ele decidiu: eu sou mais eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me beneficiar de qualquer jeito, porque eu prefiro ser eu prefiro ser a religião. E isso trouxe um peso, um fruto de condenação. E eu quero te dizer com muito carinho, muito amor, não dá para ficar indiferente diante dessa pedra. Só tem essas duas opções. Foi essa
à conclusão que eu e a Alana chegamos a estudar essa palavra ontem à noite. Só há 2 caminhos diante dessa pedra, não há uma terceira via. E eu quero te perguntar com muito carinho nessa noite, qual tem sido a tua postura diante de Jesus, a pedra viva? A igreja que tem as chaves na mão, a igreja que olha para Jesus e se rende e diz: o Senhor é para mim pedra preciosa, o Senhor é para mim pedra angular, e eu estou aqui ajoelhado diante da tua presença. A igreja que diz: essa cruz é verdade. A igreja que diz: eu creio e eu agradeço. A igreja que diz: a Páscoa para mim não é chocotone bomba da Balduco. Você já viu bomba de chocotone da Balduco? É bonito, viu? Quem quiser, Dr. Tembédia 778, aos cuidados de Timóteo. Chocotone bomba da Balduco. Aquele que olha para Jesus e diz: domingo não é o dia do chocotone. Domingo é o dia da ressurreição do meu Cristo. Aquele que vive, aquele que reina, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aí isso deu, assim, né? Uma conversa minha com a Alana. Mas como é que pode? A gente vai pregar que Jesus é uma pedra de tropeço. Mas não sou eu que estou dizendo. É Isaías que diz. É Pedro que diz. Está na palavra. Só que aí a gente vai estudar outros textos da Bíblia. E aí em Romanos fala sobre isso. Em Tiago fala sobre isso. Jesus falou sobre isso. Mas ele não estava falando dele mesmo. Estava falando de pessoas da igreja que eram pedras de tropeço. Pessoas que estimulavam pessoas ao pecado, à desordem. Estimulavam pessoas a más doutrinas. E aí a gente foi estudar. E aí estudando, chegamos a outra conclusão. De que Jesus não é a mesma pedra de tropeço. São 2 palavras gregas completamente diferentes. Jesus não é a pedra que te faz tropeçar, não, pelo contrário. Jesus é aquele que te ama, que te abraça, que morreu por ti. Jesus é aquele que tem promessas, palavras, que quer te ver bem, quer ver tua família salva, quer te libertar do diabo. Mas Jesus é a pedra em quem as pessoas tropeçam. É diferente. Ele é a pedra que está lá, de braços abertos, mas há um livre-arbítrio, e quem está passando por ele tem a capacidade de dizer não, de pensar sim, mas dizer não, de achar que sim, mas dizer que não. E aí começa a pregação da terceira via, a pregação da terceira via dessa palavra, porque a gente vive num tempo em que muitos estão pregando o engano, a gente vive um tempo em que canções exaltam a figura do próprio homem, a gente vive um tempo que há pessoas que estão exaltando a figura do próprio homem acima da figura de Deus, dizendo que Jesus está aí para tudo, que não precisa se arrepender completamente, que pode ficar do jeito que você está, que não precisa mudar, vinde como estás, ficai como estás, mudando a palavra, tentando arranjar uma terceira via para essa pedra, dizendo: venha, não precisa mudar, não precisa se arrepender, fica como você está, meu bichinho, você é o príncipezinho, você é uma princesinha, não mude, só vem, só chega. E são palavras que vão trazendo lágrimas aos olhos, que dá um arrepio na pele. E aí Jesus diz que nos últimos tempos, na hora do julgamento, chegarão pessoas diante dele e dirão: Jesus, Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e aquilo. Jesus vai dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço. Porque o evangelho não é de terceira via, o evangelho não é de meio termo, o evangelho é para quem olha para a pedra, se humilha, se arrepende e diz: eu sou pobre, humilde, pecador, sê propício a mim, Senhor, e tem misericórdia. A fé se revela no evangelho da pedra viva, de quem passa por ela, se ajoelha e se arrepende, e vai e muda. E muda. Quer falar? Venha. E ela veio, com a Bíblia aberta. Vem. Você nunca viu antes nessa igreja. O nome da pregação é: que igreja é essa, né? Que igreja é essa que a mulher invade a pregação do marido? Gente, olha, eu estava aqui, a gente não tinha falado sobre isso lá em cima, mas eu estava aqui, o Timóteo estava falando da pedra, e eu lembrei desse texto de Daniel, da visão que o rei Nabucodonosor teve. Nessa visão, ele viu uma estátua que a cabeça era de ouro, que era ele mesmo. Os lombos, né, eram de prata. Vão me corrigindo aí, que eu sou ruim de decorar as coisas.
lombo de prata, o ventre era de bronze, e as pernas de ferro e os pés de barro, né, misturados. E aí o rei não entendeu, porque ele via essa estátua, ele via esse negócio lá, né, estranho, mas de repente vinha uma pedra que descia lá do monte, sem auxílio de mãos humanas, e batia no pé da estátua, esbagaçava aquela estátua que não ficava de pé nem prata, nem bronze, nem barro, nem ouro, nem nada. E aí a palavra diz, ó, lá em Daniel 2, no finalzinho do versículo 35, diz assim, ó, mas aquela pedra que feriu a estátua, ela se fez um grande monte que encheu toda a terra. Aquela pedra que bateu na estátua, ela cresceu, cresceu, cresceu e virou um grande monte que encheu a terra. Então, essa pedra que nós estamos falando aqui hoje, que ela pode ser pedra de esquina, ela pode ser pedra de tropeço, ela é uma pedra, não é uma pedrinha brita, é uma pedra do tamanho de um monte, que é impossível você passar por ela e não tomar nenhuma decisão. É impossível você passar por ela como quem levanta assim o pé e passa. E não, nem condenação e nem tropeço. Não, nem crente nem do mundo. Não, nem bom e nem mal. Não, nem limpo e nem sujo. Nem frio e nem quente. Nem uma coisa e nem outra. Não dá. Ela é uma pedra do tamanho de um monte. Que ou você sobe nela e faz a sua vida, ou ela vem de lá para cá, esbagaça o seu ego e não sobra mais nada. Sabe? Vira pedra de tropeço. Gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem sido pregado um evangelho por aí, onde as pessoas vêm e às vezes a gente está amildando o tamanho dessa pedra. A gente está colocando Jesus como se ele fosse uma pequena brita, que as pessoas podem passar por ele e simplesmente levantarem os pés e continuarem sua estrada. De chegar e dizer, olha, eu conheci Jesus na igreja, mas eu continuo viciado, eu continuo vendo pornografia, eu continuo tendo relação sexual com a minha namorada, eu continuo traindo a minha esposa, eu continuo fazendo isso e aquilo, porque Jesus é simplesmente agora um plus na minha vida. Jesus não é um plus, Jesus não é uma pedrinha, ele é uma pedra do tamanho de um monte, que não dá para ignorar. Ou é uma coisa ou é outra, ou você sobe e faz de fundamento, ou você fica embaixo e ele lhe quebra. Não porque ele quer lhe quebrar, mas porque o seu próprio pecado, o homem na sua carnalidade mesmo, é destruído se ele não se dobrar aos pés do Senhor, porque a palavra de Deus diz que um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus, dizendo que só ele é Jesus e é Senhor de toda a terra e de todo o céu. Então, se você está aí nesse chat, eu estava vendo ali o chat, tem gente que eu não conheço. Se você está aqui no chat, se você ainda não fez de Jesus essa sua pedra de esquina, esse seu fundamento, não saia dessa live hoje fazendo de conta que você vai passar por essa pregação levantando os pés e continuando sua vida amanhã. Porque a partir de hoje, pode até ser que você nunca tivesse ouvido falar disso, mas a partir de hoje foi colocada na tua frente uma pedra do tamanho de um monte que enche toda a terra. E alguma decisão tem que ser tomada. Amém. Qualquer coisa eu volto. Fique à vontade. Se quiser ficar por aqui, pregação de dupla. E continuando o que a Alana acabou de falar, Simeão, que era um ancião que aguardava pela revelação do Cristo, a Bíblia diz que ele viveu os seus dias aguardando a revelação do Filho de Deus. E vai lá José e Maria apresentar Jesus na igreja, e aí a Bíblia diz que o Espírito Santo o trouxe, Simeão, lá da sua casa, e o fez entrar na sinagoga. E aí quando ele entra na sinagoga, ele olha para aquela figura, Jesus, bebê, Maria e José, e diz, eu já posso fechar os meus olhos, ou seja, já posso morrer, porque os meus olhos já acabaram de ver o Cristo. Os meus olhos já acabaram de ver o Filho de Deus. E aí ele dá uma palavra paradoxal, uma palavra que não se diz quando você vê um bebezinho, uma palavra que não é normal, uma palavra que não é aceitável para te dizer quando você vê um bebê que acabou de nascer. Ele diz assim, esse bebê será... Bota aí, Soraya, Lucas 2,34. Esse bebê será para alguns queda e para outros soerguimento. Esse bebê será para alguns a queda e para outros ele será o erguimento das suas vidas. Aqui na tradução, para uns ele será ruína, mas para outros ele será levantamento. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos?
que alguma decisão precisa ser tomada, porque Jesus está voltando, o inferno está de pé para tentar derrubar a família, para tentar conspirar contra a família, contra pai, mãe e filhos, contra a célula da sociedade. O inferno está se levantando para tirar o nome de pai e mãe de identidade, para desvalorizar a figura do pai e da mãe da cabeça da criança. O inferno está se levantando para que uma criança de antes de 10 anos defina a sua orientação sexual. O inferno está se levantando, então é preciso que a igreja do Senhor se levante, olhe para essa pedra, para essa rocha e diga: Senhor, eu quero ser igual a ti, eu vou falar o que o Senhor quer que eu fale, eu vou pensar o que o Senhor quer que eu pense, eu vou me guiar pela tua palavra, custe o que custar, eu estou aqui ajoelhado diante da rocha. Eita, essa igreja tem a chave na mão. Essa igreja tem a chave na mão. Porque para ter a chave na mão é preciso ter negócio com ele. É preciso ter pacto, aliança de sal. É preciso ter intimidade. É preciso. Para a gente terminar a pregação, se a Alana quiser vir, olha que eu chamo. Primeiro, que igreja é essa? A igreja que tem o DNA de Cristo. Pedras vivas, pedras que vivem. Segundo, a igreja que tem em Cristo a sua pedra angular. Terceiro e último, é a igreja que se move pelo seu destino e não pelos recursos ou circunstâncias que tem na mão. A igreja que tem a chave na mão é a igreja que se move pelo seu destino, pelo seu chamado, e não pelos recursos ou pelas circunstâncias que tem nas mãos. Ou seja, é uma igreja que sabe para onde vai. É uma igreja que sabe que existe um céu preparado, uma cidade santa, uma nova Jerusalém. É uma igreja que sabe para onde vai. E aqui eu queria trazer alguns exemplos. O primeiro, Abraão. Abraão foi. Ele não tinha os recursos todos necessários. Ele não tinha o plano todo traçado. Ele não sabia exatamente como seria o final, mas ele foi. E ele é citado lá no autor de Hebreus, nos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, lá pelo versículo 7, alguma coisa assim. O autor de Hebreus diz: Abraão, sem ter onde dormir, morando em tendas, ele permaneceu como peregrino em terra estranha, porque ele estava olhando, ele estava rumo a uma cidade que tem fundamentos, cujo Deus é o arquiteto e o edificador dessa cidade. Ele foi. O Senhor não quer chamar uma igreja para dar a chave na mão, uma igreja que já tem todo o plano traçado e depois vai. Isso não é fé. A fé é ir confiando em quem mandou, em quem ordenou, e vai. Mas eu não tenho todos os recursos, vai. Mas eu não estou pronto, vai. Mas eu não sei o final, nem eu, vai. Só que quando a gente costuma chamar pessoas, isso acontecia mais antes da quarentena, mas ainda acontece. Olha, você pode pregar, leva uma palavra lá no pequeno grupo. Ei, faz o louvor lá do PG Azul, faz o louvor lá do PG Fulano. Ei, gente, vamos lá. A pessoa: não, mas eu não estou pronto ainda. Eu não estou preparado ainda. Ei, o evangelho não é para os prontos nem para os preparados. O evangelho é para os quebrantados, é para os obedientes. O evangelho é para quem diz: eu vou. O Senhor está dizendo: pois eu vou. Por quê? Porque eu sei como é? Não, porque eu sei quem está me chamando. E eu sei que o recurso vem do céu. Isso aconteceu claramente na vida de Moisés, quando Moisés estava tremendo. Para onde é que eu vou? Eu vou para o Egito. Ai, meu Deus. E aí o Senhor disse: vai, porque o grande eu sou te enviou. Eu sou o quê? Vai. Eu sou. Isso é suficiente. Os recursos que eu te dei são suficientes. Que recursos Deus deu para Moisés? O recurso de fazer a vara virar serpente, o recurso de colocar a mão na capa e a mão ficar leprosa e depois ser curada, para mostrar que ele tinha um sinal do sobrenatural. E isso já era suficiente.
E aí Moisés disse, mas quem quer que eu vou dizer para o faraó? Diz somente isso, o eu sou te enviou. Ao final da sua vida, se você perguntasse a Moisés, Moisés, quem é eu sou? Ele ia dizer, o eu sou o que abre o mar vermelho, o eu sou o que faz cair comida do céu, eu sou o que faz tirar água da rocha, eu sou o que liberta o povo com a mão poderosa do Egito, o eu sou o que sustenta um povo uma vida inteira no deserto. Ele é o eu sou, mas no começo ele não sabia as manifestações do eu sou, porque ainda não tinha chegado no mar, porque não tinha necessidade da comida, porque ainda não tinha faltado água. Mas ele já creu e foi, que o eu sou te enviou. O eu sou nos envia, o eu sou nos chama. Saber o plano completo e ir não é fé, é incredulidade. É simplesmente ir porque você já sabe, já conhece, não é fé. O Senhor te chama para uma jornada onde você vai e vai saber, indo, e vai indo. Mateus 28, 18. O id, sabia? Não é id. O id no grego é indo. Indo por todo mundo. Indo, vai pregando, vai fazendo, vai realizando, vai se movimentando, e o Senhor vai provendo. Isso ficou muito claro na vida de Paulo em Atos 22, pastor Wesley. Lá em Atos capítulo 22, um pouquinho antes de Paulo ir para Roma, Paulo vai se defender perante os judeus começam a fazer uma algazarra, aí Paulo começa a falar em hebraico para mostrar o seu respeito aos judeus, ele começa a se pronunciar em hebraico. E aí ele vai dizer o quê para se defender das acusações? Estavam acusando Paulo de quê? Estavam acusando Paulo de pregar contra o império. Estavam acusando Paulo de heresias contra os judeus, de falar mal contra Deus, contra os princípios de Moisés. E aí Paulo vai se defender com o quê? Com a sua vida. E aí ele começa a contar lá no capítulo 22, versículo 1, e ele começa, olha, eu sou Paulo, e aconteceu assim, e eu caí do cavalo, e ouvi uma voz que disse, vai, procura um homem chamado Ananias. E aí eu fui lá, Ananias orou por mim, me curou, depois eu ouvi uma voz, a mesma voz que dizia, vai para Jerusalém buscar os discípulos. E aí ele foi lá, e aí ele vai dizendo, e eu ouvi uma voz, e a voz do Senhor me orientou. E ele, por 4 vezes, no capítulo 22 de Atos, ele seguiu por essa voz. A igreja que tem a chave na mão, a igreja que não seguia pelos seus recursos ou circunstâncias, mas a igreja que seguia pela voz. Pela voz. E que voz é essa, Timóteo? Está aqui. A voz da palavra, a voz que está escrito, a voz da profecia da palavra, a voz da pregação. A igreja que seguia pelo que está escrito, por aquilo que Deus fala, por meio da sua palavra. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, Deus fala. E quem vai sem recurso jamais será envergonhado. Está escrito no versículo 6, aqui desse texto de 1 Pedro que nós lemos. Aquele que confia na pedra angular, aquele que faz de Cristo a sua pedra de esquina, jamais será envergonhado. Deus fala, Deus fala. Essa semana, olha que coisa linda, foi descoberta uma porção da palavra. Dos tempos de Cristo, uma porção nova da palavra, um novo papiro da palavra. Não que o que está escrito seja novo, mas uma confirmação do que já estava escrito lá no livro de Naum. Sabe que história é essa? Foi essa semana, foi anunciado. Existe um grupo lá em Israel chamado Grupo dos Arqueólogos do Estado de Israel. E aí, eu não sei se vocês sabem essa história, eu vou contar em 30 segundos. Em 1947, 48, um jovem beduíno estava procurando cabras nas cavernas do Mar Morto. Cavernas, o nível do Mar Morto baixa e as cavernas aparecem e as cabras se sumiram e ele começou a jogar pedra nas cavernas para ver se acertava uma cabra e a cabra reclamava, né? E aí, ao jogar uma dessas pedras nas cavernas, ele ouviu um som de um vaso quebrando. E aí ele entrou naquela caverna e achou vários vasos, achando que ali haviam tesouros, ouro, alguma coisa de valor. Quando ele abriu os vasos, tinham
papiros, couros, relatos, material escrito. E aí ele achou que aquilo não valia nada, aquele menino saiu com aquelas vasos na mão, ele e o irmão dele, e venderam para mercadores. Alguns mercadores pegaram os couros que envolviam aqueles vasos, fizeram chinela. Não sabia o valor, até que um arqueólogo estava visitando o mercado antigo de Israel e viu o valor histórico daquilo, e ali estava intacto o livro todo de Isaías, boa parte do livro de Jeremias, ali estava intacto do tempo do escrito, e aí compararam com a Bíblia moderna, em 1947. Hoje, esse escrito livro de Isaías foi maximizado, feito papel parede, está no Museu da Bíblia de Jerusalém, esse manuscrito chamado Manuscrito do Mar Morto, e viu que é totalmente fiel o que estava escrito em Isaías lá naquele tempo, apesar de toda a influência do Império Romano, político, que viveu nesses milhares de anos, o texto estava fiel e exato à Bíblia que nós temos hoje nas mãos. E esse texto ficou conhecido como o Manuscrito do Mar Morto. Até hoje, está lá no Museu da Bíblia, lá em Israel, está lá. Você vai ver, veja na internet, e você vai achar. E aí esse instituto foi criado também para isso. E eles começaram a investigar cavernas. E nessas cavernas, escavaram cavernas, pastor Walter, escavaram. E nessa semana, eles acharam uma nova caverna com novos escritos. Uma caverna que já havia sido saqueada, uma caverna de um povo que guardava a palavra, mas que estava sendo perseguido pelo Império Romano. Como é que se sabe disso? Porque dentro dessa caverna se acharam corpos mumificados, 40 corpos, se acharam cestas com o resto de comida, ainda petrificadas, porque lá, naquela região, uma região com muito sal, areia muito seca, muito baixa umidade, então é uma região de difícil degradação. E acharam também 2 pedaços de Bíblia. No meio da pandemia, 2 pedaços de Bíblia. E aí o pastor que estava mostrando essa descoberta, ele leu chorando esses 2 pedaços de Bíblia. E eu quero ler para vocês o que é que diz esses 2 pedaços de Bíblia. No tempo de pandemia, no tempo em que a humanidade sofre, um recado de Deus para a sua igreja, que assim como Paulo se move pela sua voz. Eu não sei se você acredita no que eu estou dizendo, ou se você questiona a fidelidade disso. Mas o que eu quero te dizer é que esse texto já está escrito há pelo menos 2.500, 2.700 anos. Esse texto do hebraico foi traduzido para o grego, e nos tempos de Cristo, logo após a morte de Cristo, esse grupo ficou na caverna e morreu nessa caverna, com soldados romanos nas portas das cavernas, matando cristãos. E esse grupo morreu com essa porção da Bíblia na mão. E aí, no auge da segunda onda da pandemia, esse pedaço de Bíblia é achado. E o que é que estava escrito nele? Naum, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. É dessa palavra que o mundo precisa. O mundo precisa que a igreja com as chaves na mão se levante nos telhados e diga: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. A igreja precisa se levantar nesse dia, nessa semana. Isso foi anunciado esta exata semana. E a igreja precisa ecoar essa palavra nos céus e na terra, dizendo: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Sabe o que é que ele está dizendo?
Ele está concordando aqui, o apóstolo Pedro está concordando com esse texto, dizendo: aqueles que têm a sua vida na rocha jamais serão envergonhados, aqueles que passam pela grande pedra e se ajoelham e se arrependem, são conhecidos dele porque nele se refugiam. O Senhor não está aqui lidando com números, o Senhor não está lidando com número de CPF, com número de atestado de óbitos. O Senhor olha para cada coração, para cada vida, para cada história. O Senhor tem um propósito para cada pessoa, e cada pessoa dessa terra precisa ouvir: o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia, o Senhor conhece aqueles que nele se refugiam. Tchere canta lablas. Essa é a palavra do Senhor. É atual, é forte. A ira está sobre a terra. Loucuras, situações indescritíveis, números assustadores, e que tem saído da voz da igreja, que a igreja tem ouvido. A igreja tem falado mais sobre si mesma, a igreja tem falado muito sobre como ela é boa, como ela pode, como ela é linda, como o homem é bom, como não pode ser contrariado. Não, o que o mundo precisa ouvir é o que está escrito na palavra. A grande rocha se apresenta diante de nós. E o que faremos? Vamos nos ajoelhar diante dela ou vamos ignorá-la, dizendo: eu é que sei, os meus pensamentos são maiores? Não, é dizendo: tu, Senhor, tu é que sabe o que é melhor. No dia da angústia, o Senhor é fortaleza e conhece aqueles que nele se refugiam. Amém, meus irmãos? Quem está com vontade de ser essa igreja? Quem está aí com seu coração ardendo: pastor, pelo amor de Deus, eu quero ser essa igreja. Eu quero parar de dizer que abraço a rocha, mas com as minhas atitudes, ela para mim é ofensa. Ela para mim é pedra de tropeço. Eu tenho tropeçado na palavra. Não faça da palavra um tropeço. Faça da palavra o arrimo, o modelo. Perfeito nós não somos. Somos pecadores. Somos falhos. Aqui a Bíblia não está te chamando à perfeição aqui na terra. A Bíblia está chamando um povo para ser um povo arrependido, quebrantado, avivado, um povo que se levanta, um povo que se une, um povo que tem uma palavra para dizer, um povo que vai poder chegar no fim da sua vida como Paulo chegou e dizer: eu era assim, mas eu ouvi uma voz e eu obedeci, e depois ela disse de novo, eu obedeci de novo, eu obedeci de novo, e hoje eu estou aqui. Ou quem sabe alguém pode chegar no fim da sua vida e dizer: eu era assim, e eu ouvi uma voz e tropecei, e depois eu tropecei de novo, tropecei de novo, tropecei de novo. Não. A igreja que tem a chave na mão, a igreja que obedece, a igreja que ouve a voz e vai. É a igreja que no meio dessa loucura terrível da terra diz assim: ó, o Senhor é fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece aqueles que se refugiam nele. Ele conhece pelo nome. Ele conhece os pensamentos. Ele conhece a intimidade do coração daqueles que nele se refugiam.